irmãos, é com muito prazer, estamos aqui, longe dos irmãos, com muita saudade de todos, com muita saudade de dar um abraço em cada um, mas todos na presença do Senhor. Eu venho desejar muitos e muitos anos para a nossa querida e amada igreja. Que Deus abençoe a cada um dos membros, a cada um de nós, que nos purifica, nos guarda no caminho do Senhor. Parabéns à nossa amada igreja. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, graça e paz da paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos, assim, vocês na sua casa e nós aqui, mas unidos na mesma comunhão, recebendo essa palavra e esse culto, e novamente o culto na sua prioridade, é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas nisso que nós estamos aqui, vocês aí em suas casas, na sintonia de priorizar o louvor e a glória do Senhor, nós somos abençoados. E eu tenho certeza que nessa noite, novamente, você será abençoado, sua família será abençoada, com os cânticos, com a leitura, com as orações. É um culto de louvor e adoração ao Senhor, que tem como consequência a bênção e a edificação da igreja. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria, que, por gentileza, que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, perdão, nós vamos ler do 28 ao 30, esse texto é bem conhecido da igreja. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 28 ao 30, é aquela mensagem que todos conhecemos e que muito nos edifica, vinde a mim. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus, para vir a Ele. E eu espero que você que está nos ouvindo, você na sua casa e nós aqui, estejamos sempre dispostos a atender esse convite do Senhor. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E é bem verdade que ontem e hoje, e será até a volta dele, muitas vezes nos encontramos cansados, sobrecarregados. Por isso que nós temos constantemente de estar próximo a Jesus, em comunhão com Jesus, andando com Ele e sentindo dele o cuidado. Dito isso, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado porque em tempos difíceis, Senhor Deus, tempos sobrecarregados pelos quais temos passado com essa pandemia do vírus chinês. Ó Deus, é bem verdade que muitos estão perdendo os seus empregos, alguns perdendo os seus parentes e muitos perdendo a sua saúde. Ó Deus, fora disso, há um mundo complicado, um mundo que tem sobrecarregado as pessoas com toda a sorte de coisas inconvenientes. Tende misericórdia, Senhor, que o teu clamor, o teu vinde a mim, possa ser ecoado, Senhor Deus, e a partir de nós, levado àqueles que com certeza precisam de um jugo suave, Senhor Deus, de um fardo leve, como é o teu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria agora de convidar a todos a cantar o hino de número 79. Hino de número 79 do nosso inário, que tem como título Glória ao Salvador. Cantemos. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória
Meus irmãos, cantado o hino de número 79, vamos agora novamente abrir as nossas Bíblias, também no livro de Mateus, agora no Mateus capítulo 9, nós vamos ler do 35 ao 38, outra passagem muito conhecida da igreja. Mateus capítulo 9, vamos ler do 35 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto, muito conhecido da igreja, né? E Jesus nos orienta a rogar para que haja mais trabalhadores nessa seara. Mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua como cristão. O Senhor fala para a gente ir e pregar o evangelho. Em outros textos fala bem disso. Nós somos esses trabalhadores. E olha que coisa maravilhosa no versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A despeito desse supermercado de religiões, a despeito de toda a sorte de filosofia, de ismos que existem por aí, as multidões ainda continuam aflitas e exaustas. A despeito do mau testemunho, a despeito de algum fracasso de alguns líderes cristãos, como nós vimos essa semana, a despeito disso, o evangelho continua sendo pregado e multidões ainda precisam ser alcançadas. De novo, esse trabalho é meu, esse trabalho é seu, então é viver o evangelho e pregar o evangelho e viver o evangelho. Bem sabe o Senhor das nossas falhas. Bem sabe o Senhor das nossas fraquezas, mas esse mesmo Senhor que escreveu os nossos nomes no livro da vida, sabe do intento do nosso coração. Nós somos vasos de barro, mas somos do Senhor. E, portanto, a súplica é: Senhor, já que eu sou um dos trabalhadores dessa seara, da tua seara, por favor, Senhor, nos capacita e nos dá a oportunidade e as palavras de continuar falando do evangelho, porque tem muita gente, uma multidão, como diz aqui, aflita e exausta. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria agora de fazer mais uma oração para que Deus ainda continue nos confortando, nos orientando a pregar o evangelho e a viver o evangelho, a despeito da nossa fraqueza, a despeito da nossa humanidade, caminhando com Jesus e se caindo, pedindo perdão e continuando viver e pregar e viver o evangelho. Vamos orar. Senhor, Tu sabes da nossa pequenez, Tu sabes das nossas inclinações, das nossas falhas, das nossas limitações, mas também Tu sabes do intento do nosso coração, Senhor. Não somos super santos, super crentes, mas somos servos Teus. Nós somos como que vasos de barro, mas a glória é Tua. O reino é Teu, Senhor, e nos usa da maneira que Tu achas que deves nos usar. E que Tu nos uses, Senhor Deus, para a Tua glória, para a edificação da igreja e para proclamar o evangelho. Perdoa, Senhor, perdoa quando nós não priorizamos a viver o evangelho e a pregar o evangelho. Novamente, Senhor Deus, nos faz caminhar, dando-nos a oportunidade e a palavra quando ela chegar. E como diz a Tua palavra, em tempo e fora de tempo. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu queria passar agora, irmãos, alguns avisos. Os avisos são praticamente os mesmos, mas como nós não sabemos quem está assistindo o nosso culto, e nós esperamos muito e temos uma expectativa que os irmãos estejam acompanhando e, sobretudo, que estejam compartilhando esses vídeos que têm sido gravados semana após semana, nós queríamos dizer primeiro, obrigado. Obrigado por nos assistir, obrigado por compartilhar,
Obrigado por aqueles que já estão inscritos e aqueles que não, por favor, façam sua inscrição. Durante o domingo, onde é passado os cultos a partir das 18 horas, vai lá, dá uma boa noite, faz-se presente, né? Glorifica a Deus também, mostrando que você está acompanhando esses cultos. Dizer também que nós continuamos recebendo os mantimentos para a cesta básica, dizer que nós estamos orando e o Conselho continua atento ao retorno da igreja. Infelizmente, os irmãos estão acompanhando, sabe como é que está a situação aqui do nosso estado e de Campo Grande. Eu fico pensando o quanto a gente, a cidadãos que não estão se importando, se tomar como referência o meu bairro, a coisa é muito complicada. No meu bairro, eu vejo poucas pessoas com máscara, eu vejo aglomerações, eu vejo um despreocupar assim, irresponsável. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque o outro não está usando a máscara, ou o álcool em gel, ou está fazendo isso ou aquilo, não. A começar de nós, a gente tem que fazer a nossa parte. Que Deus nos dê essa consciência. Porque semana passada eu estava caminhando com a minha esposa num parque aqui próximo da nossa casa, e tinha tanta gente, só nós. Eu e a minha esposa estávamos de máscara. Eu até fiquei perguntando para ela, será que a gente... Foi uma besteira, uma asneira. Eu falei, será que a gente tem que tirar a máscara? Porque não é possível. Ninguém aqui está com máscara. Mas nós não tiramos a máscara, não. Continuamos. Então, havia muita gente no parque, criança, idosos, e só nós dois. Aquilo é tremendo. Então, se a referência aqui em Campo Grande for o meu bairro, a situação só tende a complicar. Que Deus nos dê e nos faça ser exemplo nesse momento dessa pandemia do vírus chinês. Continuamos recebendo os vídeos dos irmãos, passando no início, às vezes no final do culto. Aqueles que ainda não gravaram e querem gravar, gravem, por favor, e contate o pessoal do louvor, né, nosso grupo de música, né, para que seja incluído. Nós temos recebido alguns vídeos muito interessantes, e tem uma sequência de fotos também que foi passada, um desses cultos passados. Maravilhoso, maravilhoso. É bom saber da história, é bom saber que essa igreja, que é uma igreja fiel, está aqui em Campo Grande para pregar e viver e pregar o Evangelho. Por favor, precisando e querendo nos contatar, nos faça via o nosso grupo da igreja e mande os seus vídeos. Bom, finalizando agora, nós queremos também dizer que é uma honra, é uma gratidão ter hoje conosco, e há pouco teremos nosso irmão Silvio Irã novamente trazendo a mensagem, e esse grupo de jovens, esse grupo maravilhoso. Não me canso de falar, me sinto extremamente edificado pelo trabalho e pelo exemplo desses meninos e meninas aqui do grupo de música. Agora, vamos cantar juntos com o nosso grupo de música, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. És tu, única razão da minha adoração.
Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Meus irmãos, é com grande prazer, realmente é um prazer, que se trata de um irmão e amigo, Silvirã. Ele trará novamente para nós a mensagem da parte do Senhor. Tenho uma absoluta certeza que vai ser para a honra e para a glória do nosso Deus e para a edificação da igreja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Silvirã e que você esteja bastante atento, participando, atento, anotando até parte daquilo que vai ser falado hoje. Irmão Silvirã, com a palavra. Saúdo os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos no mês de comemoração ao aniversário da igreja, da quinta igreja, da IPB. E um tema propício para a nossa meditação, reflexão na palavra do Senhor essa noite é: qual é o propósito de Deus para a igreja? Você já se perguntou e respondeu qual é o propósito de Deus para a igreja? Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 22, que lerei. Esse é um texto que fala dos primeiros discípulos de Jesus. Vou ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram a Jesus. Então, queridos, Jesus está caminhando na praia, como está caminhando hoje pela igreja, como está caminhando aí no local onde você se encontra, e Ele está nos observando. Ele está olhando a sua igreja. E
o propósito original de Deus, desde a eternidade, era que a igreja ocupasse, ao lado de Jesus, um papel de destaque, um papel proeminente na história da redenção do homem, na redenção, naquele plano que ele fez na eternidade sobre a redenção do homem. Quem teve uma visão magnífica foi João no Apocalipse. Ele diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E no mesmo livro de Apocalipse, ele também faz uma observação. Ele diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A noiva, né, é a igreja. E o noivo ama a noiva e deseja desposá-la. Então, Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida por ela. Então, queridos, dentro do plano de Deus para a igreja ocupa uma função de destaque, uma função central. E a Bíblia, na linguagem de hoje, também dá uma tradução muito clara. Ela diz assim: multiforme sabedoria, quer dizer, a sabedoria de Deus. Essa expressão descreve roupas, descreve algo multicolorido e de muitas faces. Hendrickson afirma que quanto mais a igreja vive em harmonia com a sua sublime vocação, tanto mais também os anjos serão capazes de ver nisto a maravilhosa sabedoria de Deus. Há aqui um chamado ao crescimento espiritual e à missão. A igreja expressa o que significa, né, viver a aliança com Cristo no mundo. Então, nós estamos aqui na nossa caminhada como povo de Deus. Essa é a nossa caminhada como povo de Deus, viver em igreja. Deus não desistiu do propósito, mesmo com a queda de Adão e Eva e dos primeiros homens. Ele insistiu. Ainda que o homem estivesse influenciado por Satanás, ele não mudou o seu propósito em relação à igreja. E Jesus dá demonstração disso quando começou a chamar os seus discípulos. Chamou os primeiros, ele chamou pescadores, ele chamou revolucionários, inclusive funcionários públicos, para serem seus discípulos. Ele não fez acepção de pessoas. Então, os primeiros discípulos foram Pedro, André, Tiago e João. Mas o que é ser discípulo? Ser discípulo de Jesus é aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Essa é a nossa tônica como igreja. Aprender e aplicar. E aí, como discípulos, nós somos imitadores de Jesus. Assim como na antiguidade os discípulos seguiam o Rabi, seguiam a Jesus, hoje nós também devemos seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus não significa conhecer de longe a Jesus. Significa realmente acompanhar. Então, quando nós estamos com esse acesso privilegiado a Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, aplicando no dia a dia todas a sabedoria de Deus, nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo. E aí nós podemos também batizar. E como é que nós faremos isso? Né? A grande comissão, ela diz: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. É o comando. A forma é batizando e ensinando. E essas formas nós devemos fazer como discípulos da grande comissão. Devemos ser discípulos para poder batizar e ensinar. Agora, não adianta só ter acúmulo de conhecimento. Conhecimento é agradável à alma e o livro de Provérbios já nos diz. Porém, se esse conhecimento não te quebrantar, você vai se tornar uma pessoa mais arrogante,
mais prepotente, mais em si mesmada, mais egocêntrica, mais egoísta. Porque quantas pessoas você conhece que sabem tudo de Bíblia? Conhecem a Bíblia, decore, salteado, declamam versículos, só que a sua conduta não reflete aquilo que está na Bíblia. É diametralmente oposta às suas atitudes, às suas palavras, à sua conduta. Às vezes, irmãos, velho de igreja. Por que isso acontece? Por que a nossa igreja tem tantas pessoas como meninos, sem maturidade, às vezes saindo da igreja por questões pequenas, há tanta mexerico, há tanta fofoca. Por quê? Porque falta maturidade. São pessoas que não seguem a Jesus. Elas ficam de longe. Elas vêm na igreja, são religiosas, mas não são discípulas. E é dentro desse contexto que Jesus está tomando essa atitude. Ele está passando e está chamando. Siga-me, ande comigo, me acompanhe, né? Seja meu discípulo. É isso que ele fala. É isso que ele está chamando aqui os seus primeiros discípulos. Agora, quando que nós somos discípulos? A resposta a essa pergunta é muito simples. Somos discípulos de Jesus quando vivemos de modo a refletir, né, o que Jesus disse. O que ele falou, o que ele conversou. Ele mandou 70, teve outros discípulos, ele teve outros ensinamentos, mas ele chamou os 12 para mais próximo. Ele falou à multidão, mas chamou os 12 para mais próximo. E aí ele deu as suas orientações sobre o caráter do discípulo. E é isso que eu gostaria de ver com vocês essa noite. Então, é Jesus que está falando. É Jesus que está dizendo. Então, o primeiro aspecto que eu desejo compartilhar com vocês é o que Jesus disse sobre ser um discípulo dele. Ele está dizendo que somos discípulos de Jesus de Nazaré quando gastamos tempo com ele. E como que nós podemos gastar tempo? Com oração, com reflexão e meditação na palavra. A leitura da Bíblia é muito importante. Nós temos o hábito de nos acomodarmos em irmos à igreja. E é fenomenal. Essa ideia é de Deus. Nós crescemos, nós temos comunhão, nós nos aproximamos, nós oramos uns pelos outros, mas a vida do discípulo não pode se resumir só a uma ida à igreja no domingo. E tem que haver tempo com a meditação e reflexão. Mas, de repente, você pode até dizer assim, mas eu não sei o que orar. Não é necessário palavras, né, robuscadas, frases preparadas. Nós precisamos colocar as nossas preocupações, as nossas tendências carnais, os nossos pecados, às vezes as mágoas que nós trazemos. Nós precisamos colocar para ele aquilo que nós estamos sentindo, ainda que ele saiba. Antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe. Mas ele quer que nós conversemos com ele, coloquemos esses problemas para ele e descansemos nele. Agora, se você não consegue ter essa intimidade com ele, e é natural, porque você às vezes nunca orou como realmente deve, ficou fazendo, às vezes até lendo versículos, mas é muito fácil. É como você conhece uma pessoa. Às vezes você não tem intimidade, mas você começa a se aproximar, você começa a conversar, você coloca os seus anseios, os seus problemas, suas dificuldades, e de igual forma ele também coloca para você, e você vai tendo uma intimidade, vai tendo um assunto, vai tendo mais o que falar. E a mesma coisa com Jesus. Então nós precisamos iniciar. Agora, infelizmente, se você não ora, se você não lê, você pode ser tudo, até oficial da igreja,
mas você não pode dizer que seja um discípulo de Jesus. Porque como é que você é discípulo se você não conversa com ele, se você não ora, se você não lê a palavra dele? Não há como. Então, vejam bem, João mesmo diz, se alguém quer servir, quer me servir, que venha e me siga. Então, a pessoa que serve a Jesus sem seguir a Jesus, se torna uma pessoa arrogante, prepotente, agressiva, porque não há como você servir Jesus sem seguir a Jesus. Você só pode servir se você seguir. Como é que você segue? Obedecendo a palavra. Então, confrontemos, por exemplo, o evangelho com a vida. Você tem um relacionamento, casa, e está cheio de casais recém-casados tendo a mesma vida como se solteiro fosse. Não é possível. Você assumiu um compromisso. Então, há benefícios, mas também há responsabilidades, há obrigações. Você já não pode mais tomar atitudes treslocadas. Você fez um compromisso, casou, e aí você tem que aprofundar esse relacionamento. Se você não sentar, não conversar, não orar junto, como é que você vai ter um bom casamento? É impossível. Porque tem que haver profundidade, vai haver um relacionamento superficial. Você vive junto, mas você não tem uma vida como casado, com uma aliança, com compromissos, com responsabilidades e com muitos benefícios. O segundo aspecto que eu desejo compartilhar com vocês é que somos discípulos de Jesus Cristo, e é Ele quem disse, quando amamos a Cristo acima de tudo. Acima, como diz a palavra, acima do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da própria vida. Não pode ser, quem não age assim, não pode ser discípulo de Jesus, é o que ele está dizendo. Agora, como é que você vai amar mais a Jesus do que a sua filha, do que a sua esposa? Nós temos que entender que nós amamos a Jesus porque todos esses benefícios foi Ele que nos deu. Por Ele nos amar, Ele nos deu uma esposa, que nós achamos o bem, Ele nos deu amigos, Ele nos deu os irmãos, Ele nos deu familiares. É Ele que nos dá tudo. É por isso que nós devemos amar mais a Jesus. Quanto mais nós amarmos a Jesus, mais nós amaremos nossas esposas, nossos filhos, o nosso pastor. É isso. O terceiro aspecto que eu desejo compartilhar é com relação a que somos discípulos de Jesus quando amamos a igreja incondicionalmente. Nós não podemos amar a igreja e pedindo para o conselho dar uma capinada, dar uma limpada, fazer abastar alguns galhos. Nós temos que amar a igreja como Jesus amou, incondicionalmente. Deu sua vida por ela. Deu sua vida por mim, por você, com todos os defeitos que nós temos. Então, quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós amamos as pessoas que estão à nossa volta, porque elas são demonstração do amor de Deus para conosco. Desejo também destacar o quarto aspecto. Somos discípulos de Jesus Cristo quando obedecemos a Jesus continuamente. Não é de vez em quando, não é quando eu gosto, quando eu quero, ou quando me convém. É continuamente. Nós não podemos obedecer durante um problema, durante uma fase. É para a vida toda. Ou então nós não somos discípulos. Porque se nós obedecemos quando nos convém, então nós somos discípulos de nós mesmos. Porque hoje eu estou com vontade de ir ao culto, eu vou. Hoje eu não estou com vontade de servir a uma pessoa que me bate à porta e eu não vou. Nós não podemos escolher. É continuamente.
O quinto aspecto que eu desejo compartilhar com vocês é que somos discípulos de Jesus Cristo quando servimos de forma altruísta. Pareto fez uma bela explicação, é 20 por 80. Enquanto 20 arrastam 80, a coisa caminha. Mas nós temos que entender que nós devemos inverter essa matemática. Nós temos que ser 80 arrastando 20, porque sempre vamos arrastar alguém. Agora, nós não podemos ficar nos omitindo de servir, nos omitindo diante de uma convocação. Nós não podemos escolher o dia, a hora, a conveniência ou o tema daquilo que nós queremos servir à comunidade. Quando a comunidade solicita, nós temos essa obrigação, porque estamos obedecendo a Jesus de forma altruísta. Nós não podemos escolher aonde trabalhar. É evidente que cabe à liderança essa observação. Aonde que eu posso melhor aproveitar os dons e talentos desse determinado irmão? Mas quando nós somos solicitados, nós temos que ceder, nós temos que atender a demanda. Por quê? É 20 por 80, é 20 arrastando 80. E nós precisamos inverter essa questão. O sexto e último aspecto que eu desejo compartilhar com vocês é que somos discípulos de Jesus Cristo quando compartilhamos Jesus com os outros. Ele diz assim: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Quando foi a última vez que você compartilhou de Jesus com uma outra pessoa? Talvez você nem se lembre. Como é que você pode se intitular discípulo de Jesus se você não leva a palavra, se você não cumpre a grande comissão? É difícil. Então nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia e que Ele nos incomode, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê o atrevimento de falar a palavra a tempo e fora do tempo. Nós precisamos compartilhar de Jesus com o outro. Ah, mas esse momento é difícil. Concordo, esse momento é difícil. E é um excelente momento para nós estarmos fazendo uma reflexão sobre o nosso proceder. Como tem sido o seu proceder, né? Como vinha sendo o seu proceder antes da pandemia? E como vai ser o seu proceder depois da pandemia? Porque isso vai passar. Então, nós somos discípulos quando atendemos a esses 6 pontos. Se nós não atendemos a esses 6 pontos, nós temos que jogar o joelho no chão e pedir misericórdia para o Senhor entrar na nossa vida, tomar conta e nós cumprirmos esse propósito. É para isso que a igreja veio. A igreja veio para que possa realmente, no dia do grande julgamento, mostrar para toda a multidão das hostes demoníacas o que é o amor de Deus. Então, respondendo à pergunta, qual o propósito de Deus para a igreja? Mostrar às hostes demoníacas a dimensão do amor que Jesus teve pela humanidade, vindo e dando a sua vida por nós. Nós não poderíamos fazer nada se não fosse por esse sacrifício vicário. Então, servir a Jesus é prazeroso, porque a nossa finalidade maior é estar em gozo na presença do Senhor, é servir agora e na eternidade. Então, queridos, a mensagem de hoje é para que você faça uma reflexão. Faça uma pergunta. Você acha que com a sua conduta você pode se intitular como discípulo de Jesus? É uma pergunta que nós precisamos estar nos fazendo periodicamente. Sou um discípulo de Cristo? Ou não sou? Ou sou um religioso? Ou sou um visitante? Ou sou um simpatizante? O que é que eu sou? Né? Então, eu não posso terminar essa mensagem sem lhe lançar um desafio. Jesus está passando, como passou na praia, como passou debaixo da árvore, como passou na coletoria. Ele está passando e está dizendo, venha. E eu preciso que você
responda a esse chamado. Venha, Jesus está te chamando. Não venha daqui um mês, não venha daqui após a pandemia. Ele está te chamando para você vir hoje. Venha hoje, se reconcilie. Até porque, se nós, como eu disse, se nós analisarmos aos irmãos que nós temos à nossa volta, nós vamos ver que muitos são imaturos. E imaturos porque não estão seguindo a Jesus, não estão acompanhando a Jesus. Às vezes estão cheios de atividades, e boas atividades, têm muitos talentos. Às vezes estão até sobrecarregados, porque 20 arrastam 80. Mas nós precisamos atender esse chamado, precisamos ter tempo, precisamos orar, precisamos meditar na palavra, refletir na palavra, e precisamos atender a esses pontos. Não é difícil. Porque nós fizemos essa escolha. É uma escolha. Ninguém encostou ninguém na parede, ninguém ameaçou, ninguém fez qualquer tipo de situação que pudesse constranger para que você escolhesse ser de Jesus. Você decidiu. Então, nós precisamos olhar, fazer uma reflexão sobre o nosso proceder. Nós precisamos procurar alguém para ser nosso discípulo. Mas para ser nosso, nós precisamos estar vivendo a palavra. Senão, de nada vai adiantar. Jesus está passando aí onde você está e está te chamando. Venha, se reconcilie. Faça com que as suas atitudes possam ser defendidas pelos outros visivelmente como as de um discípulo de Jesus de Nazaré. Venham. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com nossas atividades cotidianas, nossas atividades seculares, estamos tão envolvidos com os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos anseios, que nos esquecemos de olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor considera valioso. Nós, às vezes, também deixamos de ser seus discípulos para ser nossos discípulos, para fazer aquilo que nos convém, na hora que nos convém. Nos recusamos, muitas vezes, até a cumprimentar um irmão na igreja, como se nós pudéssemos estar escolhendo, ó Deus. Se nós não amarmos a nosso irmão que nós vemos, como nós poderemos amar ao Senhor que nós não vemos? Capacita-nos, ó Deus, que Teu Santo Espírito esteja falando às nossas mentes, aos nossos corações, que nós podemos fazer as correções necessárias para sermos reconhecidos pelo Senhor como discípulos. Com todas essas pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, que aquelas com as quais o Senhor falou ao coração, o Senhor deixou as impressões, porque a sua palavra não volta vazia, que o Senhor esteja sustentando ao longo dessa semana para que elas façam essas reflexões e otimizem o seu procedimento na qualidade de discípulos teus, ó Pai. Faz isso, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que mensagem poderosa, né? E também uma demonstração, nos chamando àquilo que é o nosso propósito, que é pregar o Evangelho. Obrigado, irmão Silvirã. Como eu disse no início dessa gravação, o Senhor certamente ia falar ao nosso coração. Então, espero que Deus tenha tocado o seu coração, porque tocou o meu. Às vezes a gente se sente muito paralisado, não priorizando a pregação do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê a oportunidade, nos capacite, nos dê sabedoria para pregar, levar esse Evangelho, que esse sim é o nosso dever, glorificar a Deus sobre todas as coisas e comunicar o Evangelho. Mais uma vez, obrigado, irmão Silvirã.
Nós vamos cantar o hino agora de número 289. Tem tudo a ver com a mensagem. O título do hino é Quem Irá? Hino de número 289. Cantemos. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Vamos cantar do hino de número 289, que também é uma reflexão e faz uma conexão com aquilo que pregou o nosso irmão Silvirã. Nós vamos chamar agora o pastor Bento, ele fará a oração final e trará também a bênção apostólica. Dizer aos irmãos que tenham uma semana abençoada, pedindo a Deus essas oportunidades de pregar o Evangelho, continuar vivendo, seguindo em frente, se cuidando. A pandemia do vírus chinês não passou ainda, mas há de passar, e em breve nós estaremos aqui, nessa igreja, congregados, como era do nosso costume antes desse momento complicado. Pastor Bento, por favor, está com a palavra. Louvamos o nome do Senhor por mais um dia na presença dEle, diante da palavra dEle, que é poderosa, e não tem outro meio de nós mudarmos a nossa situação, a não ser diante da palavra. Então, louvamos a Deus pela pregação da palavra dEle, e que entre no nosso coração, e como discípulos do Senhor, nós temos que reagir, agir, e a palavra de Deus é o nosso manual, é o manual de cada um discípulo de nós como discípulo do Senhor. Se quisermos saber, né, o que Deus quer falar aos seus discípulos, basta a gente pegar a palavra dele, e está escrito aqui, e algumas coisas foi dito nessa noite para nós, como discípulos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e possamos então viver a palavra. Oremos então, irmãos, agradecendo a Deus por esse dia, por esse culto, e que Deus nos abençoe. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Deus, pela tua presença em nossas vidas, porque o Senhor fala através da tua palavra. E queremos, ó Deus, a cada dia renovar a nossa aliança contigo, renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo, Senhor, diante da igreja, renovar o nosso ânimo como discípulos do Senhor. Olha, Senhor, que nós, nesses momentos difíceis,
não possamos, a Deus, diminuir a nossa fé, mas muito pelo contrário, buscarmos mais, aumentar a fé no Senhor, para cada dia prosseguirmos e sabermos que o Senhor é o verdadeiro Deus a qual nós seguimos, porque o Senhor é aquele que faz a nossa história cada dia melhorar mais, se chegarmos perto do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a igreja, uma ótima semana a todos.